eu fiz inveja a muita gente, pá, assim, pessoas que gostam de gastronomia e tal, e que eu conheço e que trocamos. Olha, obrigado, gastronomia como deve ser, pá. Ontem vou beber um tinto, como já bebi branco ao almoço, pá. Almocei no Sapiência, ali não. Hoje recebi aí os meus colegas todos diretores das faculdades de Medicina. Pois, que agora é presidente. E foi a primeira reunião na minha presidência, e fomos almoçar ao Sapiência, fiz a reunião na Faculdade Antiga, tem uma sala muito bonita, de Conselho Científico Antigo, e pronto, servir-nos ali uns brancos muito bons. Muito bons. Eu não sei se sabe mais ou menos, não. Se viu como é que é o conceito de vista. Não, eu não tive tempo. Eu tenho uma vida verdadeiramente, se eu lhe contasse... Pois, eu para preparar esta conversa, andei a investigar e já vi que não sou o único que já recebeu esse feedback seu, que tem uma vida que anda sempre de um lado para o outro. Um estudante interrompeu o Presidente da República para pedir a palavra em nome dos alunos. Mostrar-nos que é possível unir-nos. Começo por lhe agradecer ter aceitado vir aqui ao podcast, para alguém que não é. Começo por perguntar, um filho da terra, de Coimbra, nasceu aqui, fez aqui toda a sua infância, e como é que foi essa infância e juventude entre o Colégio Dom Jesus e o Liceu José Falcão? Como é que foi essa infância e juventude? Foi feliz, esse é o aspecto mais importante, desde logo. Obrigado pelo convite, é um gosto. Com o título do podcast, com uma música do Sérgio Godinho, eu não podia recusar de forma alguma, desde logo, não é? Porque também sou um admirador do Sérgio Godinho desde há muitos anos. E a infância foi, de facto, uma infância feliz. Enfim, filho de uma família tradicional, 3 irmãos, o mais novo, portanto, muito amparado ali pelos meus irmãos mais velhos. Enfim, uma educação clássica, não é? Também da época, nasci em 58, já lá há uns anos, não é? Fiz o percurso precisamente da instrução primária no Externato de Menino Jesus, que estava também a começar, e portanto foi nos primeiros anos do Externato de Menino Jesus, que tinha uma equipa, uma diretora desde logo, e uma equipa fantástica e que nos preparou muito bem. E depois o José Falcão, os 7 anos do José Falcão, que depois, já no final do percurso, mudou para Dom João III, porque eu apanhei o 25 de Abril no antigo 6º ano do Liceu. Foram 7 anos interessantes, porque iniciados num liceu masculino, como era a segregação anterior, e depois ainda com um cheirinho de um liceu misto, apenas com 4 colegas jovens no final, no último ano, que de facto foram os primórdios daquilo que depois veio a ser, obviamente, e é naturalmente um ensino completamente diferente, e nessa perspectiva, digamos, da inclusão de género. Mas foi sobretudo uma infância marcada por uma grande proximidade entre a família. Nós tínhamos, obviamente, o meu pai era uma pessoa que trabalhava imenso, mas tinha sempre tempo, encontrava sempre tempo também para apoiar a família, e minha mãe dedicou-se bastante, portanto, à casa e aos filhos, mas sempre costumávamos dizer que tínhamos 3 avós, porque tínhamos 2 avós e uma tia-avó que sempre viveram até deixarem de viver connosco, e portanto também havia aí muito apoio, até para muitas saídas que os meus pais tinham, o que também era muito bom para mim e para o meu irmão, porque dava-nos liberdade, como saíam muito, de fazer as nossas traquinices e aquilo que nós também gostávamos de fazer durante a juventude. Mas foi, de facto, com toda a frontalidade de uma infância onde podemos dizer que, enfim, as coisas não nos faltaram, não nos faltou carinho, não nos faltou amor, não nos faltou capacidade de fazermos muito do que fazíamos, viajar, enfim, conhecer o mais possível também, e ter também uma formação, digamos, cultural que, na realidade, foi também, de alguma maneira, uma marca da família. O seu pai era alguém muito influente no meio de Coimbra, na medicina, e é no meio dessa juventude e no meio dessa infância, como falou agora, que começa a surgir também o seu interesse, acredito,
agregado ao historial do seu pai, na medicina, ou é mais tarde? Como é que isso começa a surgir? É um bocado, como diz, quase desde aquele ambiente que eu vivia. Não posso dizer que seja a genética também pode ser importante, mas sou o último dos 3 filhos e o único que foi para a medicina, mas foi mais o ambiente e a vivência e aquilo que eu ia assistindo de dedicação extrema que o meu pai tinha, de facto, à sua atividade médica, à sua profissão também de professor universitário, mas sobretudo aquilo que ele claramente nos fazia perceber, que era um orgulho muito grande na profissão que tinha, em tomar conta, enfim, de alguma forma, cuidar da saúde de pessoas com problemas, e percebia-se muito também essa gratificação que ele tinha da forma como os doentes e as pessoas que ele tinha a seu cargo, na realidade, o tratavam. Portanto, havia claramente uma genética talvez também, mas sobretudo um ambiente que com gosto fui acompanhando, de extrema dedicação ao trabalho, de esforço, muitas vezes até excessivo, mas também do gosto e, digamos, da gratificação daquilo que era o serviço para os outros e do retorno que os outros davam em face dessa dedicação. Decidi ir para a medicina e faz esse seu curso aqui também em Coimbra, na Faculdade de Medicina. Como é que recorda essa altura em que há já uma responsabilidade de tirar um curso, mas acredito que seja também uma altura de alguma libertação, ainda por cima, os primórdios depois do 25 de Abril e dos primeiros anos de libertação, digamos assim? Não, foi uma fase perfeitamente diferente, não é? E para um jovem, como eu era, nascido em 58, os anos 74 e seguintes foram, enfim, uma explosão, como deve calcular, de energia, de facilidade, digamos, isso foi, às vezes, difícil de gerir. Olha, e a minha geração tem muito essa marca e ficou muito marcada também até por excessos relacionados com aquilo que foi a explosão, digamos, e a libertação, de alguma forma, e o acesso a muitas coisas que não se tinha acesso anteriormente, em termos, enfim, culturais, em termos da vivência, em termos, depois também, obviamente, muito de coisas que marcaram muito a minha geração, como estava a dizer, drogas, e esses excessos foram muito visíveis. Essa libertação que levou a excesso e houve muita gente da sua geração que se pode ter perdido. Que se perdeu, muita gente que se perdeu, e muita gente, quer dizer, tenho diversos colegas de liceu, da minha juventude, que, enfim, desapareceram, alguns, outros que se perderam, digamos, até intelectualmente, e que o potencial que tinham era enorme, precisamente por esses excessos que eram quase, digamos, bem-vindos, se assim se puder dizer, nessa altura. Mas, quer dizer, mas apesar de tudo foi um momento, enfim, brutal, porque, na realidade, para um jovem viver esse tipo essa mudança, naturalmente foi também uma certa euforia de capacidade de libertação, enfim, de tudo o que diz respeito a uma vida sem amarras, digamos, se assim se puder dizer, e sem restrições, que aconteceu nesses anos. E, portanto, foi nesses anos que eu terminei o liceu e entrei. Eu, antes de entrar na faculdade, ainda passei pelo serviço cívico, aquelas coisas que aconteceram na época. Foi um ano um bocado martirizado. E na faculdade, nesses anos iniciais, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, não havia tradição académica, não havia, enfim, capas e batinas, não havia cortejo da queima das fitas, nada disso. Isso só começou no meu quarto ano, e, portanto, o meu cortejo foi o segundo ou terceiro o cortejo de quintanista foi o segundo ou terceiro cortejo que aconteceu nessa altura. E eu também não tinha muito, é curioso, porque não tinha muito essa vivência, porque os meus 2 irmãos fizeram toda a faculdade, letras e direito, também em luto académico e, portanto, sem tradições. Mas, curiosamente, agora que toca nesse assunto de ter feito um dos primeiros cortejos académicos, e como alguém de Coimbra, que aqui está há muitos anos, olhando para o seu cortejo académico e olhando para o de agora, acredito que as diferenças sejam drásticas. São, quer dizer, hoje a multidão, por um lado,
talvez o excesso sempre houve, mas quer dizer, hoje é demasiado, hoje é demasiado excessivo, há apenas um foco, que é o consumo, digamos, até à exaustão, quando, enfim, a queima das fitas sempre foi uma oportunidade de diversão e naturalmente, às vezes o excesso também faz parte dessa diversão, mas também com uma grande preocupação cultural, lúdica, fora desses excessos, que hoje acho que são completamente ofuscados pela loucura, digamos, excessiva, às vezes, me parece, embora também tenha, eu diverti-me nos cortejos das minhas filhas e, portanto, desde que, obviamente, haja algum equilíbrio e desde que, enfim, não se entre naquela, digamos, naquele excesso que hoje é o consumo até à exaustão nomeadamente das cervejas e de tudo o resto, quer dizer, obviamente que a diversão e sobretudo há o Coimbra tem uma capacidade de agregação muito grande, não é? A maior parte das pessoas que participam na Queima das Fitas não são de Coimbra. Eu sou de Coimbra e talvez por isso também nunca vivi tanto, até como eu lhe disse, os meus irmãos passaram pela universidade nunca vi isso como mais novo, sem essa cultura, digamos, e sem essas tradições, mas para quem é de fora é muito mais apetecível, quer dizer, é muito mais atrativo, apelativo estar, digamos, até porque muita gente vive em repúblicas ou em casas em conjunto, e apartamentos em conjunto com colegas, etc. Tem uma vivência estudantil que se calhar eu não tive, vivia em casa dos meus pais, tinha de facto este handicap também de não ter conhecido muitas tradições anteriormente, a partir da experiência dos meus irmãos, mas não tenho dúvida que, apesar de tudo, a Queima das Fitas continua a ser um grande polo de agregação, não só de estudantes, mas das suas famílias, da cidade, da comunidade de Coimbra em geral, que acho que é interessante e aliás, alastrou-se para as outras cidades, exatamente. Não é? Quer dizer, não é por acaso que hoje também existem este tipo de expressões no Porto, em Lisboa, em todo lado, enfim, sem a valorização talvez que existe em Coimbra, porque Coimbra também é uma cidade mais pequena, mas sobretudo muito marcada e muito associada a este ambiente, digamos, académico, mas naturalmente foi sempre, digamos, um momento muito particular que eu hoje vivo menos, naturalmente, claro. sem qualquer sombra de dúvida, tento até fugir. Este projeto é apoiado pela Loop Company, uma consultora financeira do Concelho de Coimbra. Para saberem mais sobre esta empresa, passem pelo seu site. O doutor é licenciado e doutorado também em Medicina, sendo especialista em Pneumologia e sendo também investigador do Centro de Investigação da Universidade de Coimbra nessa área. E eu o que lhe pergunto é como é que surgiu este interesse por esta área de Pneumologia, se era algo que começou a perceber durante o seu percurso na faculdade? Aí temos que ir à genética e ao ambiente também, porque o meu pai era professor de Medicina, que depois ocupou, era de formação um internista, um médico com uma formação de medicina interna, mas que ocupou um lugar, uma cátedra de pneumologia e com isso também, obviamente, se diferenciou e clinicamente e sobretudo na componente académica em pneumologia, criou o serviço de pneumologia, que anteriormente era de pneumotisiologia, portanto tinha mais a ver com a tuberculose, ainda com os antecedentes relacionados com essa doença e, portanto, também houve esse percurso, de alguma forma, enfim, favorecido por esta vivência. Veio logo do seu pai e não propriamente dos anos de faculdade? Sim, eu não tive dúvida na escolha, quer de medicina, quer da especialidade. Não tive qualquer dúvida. A única dúvida que eu tinha na escolha da profissão era quando era jovem, pelo ambiente também que se vivia em Coimbra, tinha a expectativa, para não dizer, não é a ambição, enfim, digamos, a ideia claramente longe da possibilidade de ser médico futebolista. Porquê? Porque via muitos médicos futebolistas, pessoas relevantes no futebol e depois também na medicina, e pessoas que todos conhecemos. Futebol, não, tinha e jogava, e
Eu já não jogo agora, não tenho joelhos para isso, mas sempre, enfim, acabei por praticar esse desporto mais ou menos até poder, até conseguir fisicamente. E essa ideia do médico futebolista estava muito enraizada aqui na cidade. E eu sempre dizia, quando me perguntavam o que é que eu queria ser, médico futebolista. Quando era criança, depois, pronto, o futebolista ficou para segundo plano, ou quarto ou quinto plano. E hoje sou, sobretudo, médico e docente universitário, não é? Pegando nesse ponto de docente universitário, além de ser professor da Faculdade de Medicina, é também o diretor dessa mesma faculdade. E eu pergunto como é que consegue conciliar, já lá vamos aos outros cargos que também acumula, mas entre estes dois pontos, da vertente académica, investigação e de estar no hospital a cuidar dos seus doentes, como é que consegue conciliar isto em 24 horas, que às vezes pode parecer pouco. Pode, muito pouco, quer dizer, e começa cedo, desde logo começa cedo no dia, mas na área da medicina, esta articulação entre a vida académica e a vida hospitalar tem sido, como é evidente, uma cultura e digamos, um processo que sempre aconteceu, porque a maior parte enfim, as pessoas que são professores de medicina na área clínica, naturalmente que são clínicos e que são médicos hospitalares ou médicos em cuidados de saúde primários e portanto, essa vivência, a atividade decorre um pouco da outra, há uma integração das duas carreiras, claro que não lhe escondo que é pesado. Quer dizer, é pesado porque, para mais sendo diretor da faculdade, não chegaria a ser enfim, regente responsável portanto, de uma unidade orgânica, de uma valência, de uma unidade curricular, mas, enfim, ser mais ainda diretor da faculdade e ser diretor de um serviço hospitalar, conjuntamente, de facto, isso é pesado, porque hoje, como sabe, estes cargos trazem consigo um peso, digamos, administrativo e não diria burocrático, mas também, quer dizer, um peso, digamos, excessivo até, diria, portanto, que rouba muito tempo àquilo que um médico e que um professor devia fazer, que era dedicar-se aos seus doentes e dedicar-se aos seus alunos, e portanto há uma pressão muito grande também sob o ponto de vista, digamos, administrativo e sob o ponto de vista funcional, que até afasta muitas pessoas deste tipo de posições. É difícil, tenho mais ocupações, enfim, para além disso, o dia é curto, de facto, mas começa cedo e acaba tarde, e para além do mais, quer dizer, há sempre prejuízo em alguma coisa, quer dizer, e o prejuízo, enfim, principal, não tenho a mínima dúvida, que tem sido a família. Esse é um aspecto muito relevante. Essa influência que há entre a vertente académica e o hospital, a vertente hospitalar, que disse que é muito comum, não só em Coimbra, mas também noutros sítios, mas provavelmente em Coimbra torna a cidade e o polo universitário algo especial, diria eu, no país. Ou não sei se concorda com esta minha afirmação, não, mas parece-me que esta ligação entre a Faculdade de Medicina e o seu hospital trazem alguma vantagem que se calhar não há noutros sítios. Não, nós temos aliás uma concentração até geográfica e de proximidade física e de proximidade entre as pessoas, precisamente entre a componente hospitalar, entre a componente académica, entre as unidades de investigação, de inovação, concentrados no polo 3 e, portanto, no polo das ciências da saúde, que é de facto, não diria o único, mas se calhar tinha quase a tendência de dizer o único, e que mesmo na Europa é muito reconhecido como sendo muito benéfico, ter no mesmo círculo geográfico quase tudo, porque ainda temos infelizmente algumas unidades que estão a lecionar e a fazer investigação no polo 1, portanto na universidade, no polo universitário original. Mas ali temos já concentradas, enfim, 90% diria, da nossa capacidade, não apenas de ensino, de assistência e de investigação também na área hospitalar, mas sobretudo nas unidades não só de investigação, de inovação, de prestação de serviços, e portanto é muito vantajoso. E isso também é possível porque é uma cidade também como Coimbra. Isto é um ecossistema que é muito difícil de conseguir com esta proximidade e até com proximidade entre as pessoas,
com proximidade, que facilita muito, naturalmente, a articulação, por exemplo, na área do ensino, na área da investigação, é muito difícil de conseguir, de facto, uma cidade com outra dimensão e sem esta capacidade de colocar, enfim, no mesmo perímetro, se assim se puder dizer, todas estas valências. Vamos fugir agora aqui um bocadinho de Coimbra, porque pelo que eu percebi, o doutor também fugiu, ou pelo menos houve uma altura em que foi dar aulas como professor convidado para a Itália, para Siena, e eu perguntava-lhe como é que foi essa experiência de sair de Coimbra, sair deste universo que existe aqui nesta cidade e experimentar fazer uma nova experiência académica em Itália. Sim, obviamente que essas posições de professor convidado, em Siena e em Salamanca também, são experiências, digamos, ocasionais, não implicaram estadias prolongadas, mas implicaram estadias regulares. Sim. Mais até em Salamanca que em Siena, mas em Siena também, para já Siena e Salamanca também. Salamanca tem muita proximidade com Coimbra, até, enfim, é estrutural e a promoção e a proximidade da universidade também é muito grande com a população, tal como em Coimbra. Mas Siena é uma cidade, enfim, como a maior parte das cidades italianas, é uma cidade de facto deliciosa e fazer a viagem, como muitas vezes fiz, de comboio, por exemplo, do aeroporto, portanto, de Bolonha, ou sobretudo de Bolonha, para Siena e passar aquela zona do campo italiana. Teve quanto tempo? Eu fui sempre... Era pontual? É pontual, portanto, eu estava estadias de dias, nunca mais de uma semana, bem como em Salamanca. Em Salamanca, estadias de 3 dias, 4 dias, nos últimos anos, até mais ou menos há 2 anos, agora nos últimos, a pandemia interrompeu um pouco esta colaboração, que passou a ser muito virtual e, portanto, não foi retomada esta colaboração depois da pandemia, infelizmente, porque acho que é uma boa experiência. Mas também vivi fora, vivi em Lisboa um tempo, enfim, trabalhei no Hospital Santa Maria nos anos 80, quer meados dos anos 80, quer no final dos anos 80, por 2 vezes, tive passagens na minha formação geral. Essas saídas acabam por ser... são interessantes, são importantes. Não só dão outros ares, não é? Na vida, como também fica-se a conhecer, por exemplo, Siena é uma cidade... É uma cidade brutal. Mas Coimbra tem muita vantagem, sabe? E eu gosto muito de viver em Coimbra, tem uma qualidade de vida enorme, não é? Nós temos a capacidade de fazer uma vida, digamos, e de fazer muitas coisas no mesmo dia, que não teríamos numa cidade com distâncias maiores, com problemas de trânsito. Enfim, agora temos alguns problemas de trânsito, mas são passageiros e por uma boa causa, naturalmente. Mas isso, por exemplo, em Lisboa, muitas das coisas que eu faço eram completamente impossíveis. Ou ir almoçar a casa, como muitas vezes vou, nem sempre, mas muitas vezes vou, é um luxo que, fazendo múltiplas atividades durante o dia, de manhã, de tarde e até muitas vezes mais prolongando o dia, é muito difícil que acontecesse numa cidade com as características de Lisboa ou outra. Portanto, o julgo que Coimbra tem, sobretudo para quem trabalha na área da saúde, ou para quem trabalha também na universidade, que é o meu caso, nas duas, tem, obviamente, uma oferta boa, boas condições de trabalho e boas condições para desenvolver uma carreira, mas também uma qualidade de vida que eu acho que é, nestas áreas, obviamente, relevante. Foi, pelo que percebi, Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Sim. E também Presidente da Sociedade Europeia de Respiratórios, se não estou equivocado. Portanto, o doutor será uma das muitas faces visíveis da grande investigação que há em Coimbra, na área da saúde, e que, portanto, ganha nome não só a nível nacional como também a europeia. Considera que há aqui uma grande área de formação nestas áreas de saúde? Sim, eu acho que, vamos ver, pode-se dizer isso. Julgo que quer, de facto, esta experiência na sociedade portuguesa, quer na sociedade europeia, decorre um pouco do trabalho não é apenas individual, do trabalho de uma equipa, neste caso, para a sociedade europeia, do trabalho também da pneumologia nacional, no geral, e, portanto, da visibilidade.
e de alguma forma também daquilo que é o prestígio que, por exemplo, em Coimbra, na pneumologia, o Serviço onde trabalho e a unidade onde ensino alcançaram e também em termos, digamos, globais, porque a Sociedade Europeia de Pneumologia é uma sociedade global, daquilo que a pneumologia portuguesa também, de alguma forma, conseguiu projetar para ter um português e pela primeira vez e como presidente da Sociedade Europeia. Fiquei, obviamente, com muito gratificado com essa possibilidade, com essa eleição e também, obviamente, foi uma honra grande, uma responsabilidade, mas não tenho a mínima dúvida que foi um momento muito grande da minha vida, foi um momento pesado, porque acumulei, aí sim, muito pesada, muito sacrificadamente com a direção do serviço hospitalar e com a direção da faculdade, e foi muito O que é que envolvia ser crítico. presidente da sociedade? Olha, o presidente da sociedade envolve, sobretudo, muita representação, envolve uma gestão de uma equipa. Evidentemente que o staff é brutal, a Sociedade Europeia está sediada em Lausanne, mas tem 3 escritórios, tem um escritório político também em Bruxelas e outro no Reino Unido, que tem a ver com as publicações, sobretudo. Esta gestão faz-se muito bem porque, de facto, o staff é de um profissionalismo e, portanto, a máquina faz boa parte do trabalho, não há dúvida nenhuma. Claro que o Presidente e a direção têm que ter, enfim, uma visão, olhar para as necessidades de cada época, os desenvolvimentos dos objetivos, digamos, de uma estratégia que, naturalmente, num ciclo presidencial está muito bem organizado, porque o Presidente está lá 4 anos, digamos, primeiro como vice-presidente, depois no segundo ano como presidente eleito, no terceiro ano como presidente e no quarto como passe de presidente. E há, portanto, um ciclo que permite que, enfim, muita transmissão de conhecimento uns para os outros. São bem feitas, exatamente. E isso permite haver uma estratégia a 3 anos, a 4 anos, a 5 anos, ou mais abrangente, que se vai... Eu, no meu caso, até ainda foi mais, porque eu tive 3 anos como secretário-geral e depois 4 anos neste ciclo presidencial, tinha sido eleito antes para secretário-geral, de forma que estive muito envolvido na dinâmica, na modificação. Estive muito envolvido também, infelizmente, naquilo que foi, enfim, a dificuldade que com a pandemia todos tivemos Ainda bem que está a tocar nesse ponto, porque, pelo que percebi, foi um dos médicos que estava a ajudar, digamos assim, o governo e também a decidir as medidas na altura da pandemia, e como um pneumologista, o surgimento da pandemia, primeiro na China, depois na Europa e também em Portugal, acredito que o tenha preocupado ainda mais a si do que a sociedade normal, porque está por dentro dos problemas que uma pandemia como aquela pode dar a uma sociedade. Claro, não tenho a mínima dúvida. Eu tinha acabado de ser eleito para este ciclo presidencial, quando começou a pandemia. Portanto, eu não era ainda presidente, mas estava já no ciclo presidencial. Foi um esforço brutal, como foi um esforço brutal na faculdade. Foi uma modificação de paradigma completo na nossa vida, claro, na vida de todos, como é sabido, mas foi também, e isso é importante porque estava-me a falar daquilo que aconteceu aqui, foi muito gratificante, enfim, das coisas, não tenho a mínima dúvida que talvez me encham mais de orgulho, ter participado de um grupo que era o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, que claramente marcava o ritmo aqui em Portugal daquilo que deveria ser a estratégia, daquilo que deveria ser todo o tipo digamos, de antecipação dos problemas que se percebia que iam acontecer, porque este Gabinete de Crise era um gabinete amplo, composto de pessoas com diversas proveniências, digamos, na área da saúde, com conhecimento muito profundo desta realidade, dedicados, a maior parte de nós, às doenças infecciosas e até também ao seu estudo, à sua, digamos, expressão como em termos de saúde pública, etc. E, portanto, muito do que se fez no Gabinete de Crise, até em antecipação àquilo que
que iria acontecer, enfim, pelo que se percebia da epidemiologia da doença, eu julgo que foi muito relevante, inclusivamente para conduzir ações que depois os decisores políticos tinham que fazer. Fomos muitas vezes criticados porque fomos, se calhar, muitas vezes, enfim, se calhar demasiado, enfim, ostensivos nessa promoção dessa estratégia, mas claramente tínhamos a noção que alguém tinha que marcar o ritmo. Não tenho a mínima dúvida que esse gabinete de crise foi... E tínhamos, e éramos ouvidos, não, mesmo que informalmente, porque por vezes as autoridades têm um bocado de prurido em fazê-lo de modo mais frontal, mas éramos muito ouvidos para aquilo que deveria ser. E essa ligação foi sempre fácil com o governo e não só? Não, porque nós muitas vezes, obviamente, criticávamos muitas vezes severamente medidas, ou o atraso na tomada de medidas, não tantas medidas, mais o atraso, a inércia. Muitas vezes isso foi uma das situações e um dos problemas que levou a algum atrito com as autoridades. O mesmo se passava no Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, que enfim, de alguma forma também promovíamos tomadas de decisão para influenciar, e éramos muitos de nós convocados para emitir opinião, muitas vezes nos mídias e, portanto, nos meios de comunicação, e às vezes fomos criticados por isso. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. A Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra foi a primeira escola médica em Portugal que fechou o ensino prático nos hospitais da Universidade de Coimbra. Ainda antes da pandemia ser declarada em Portugal, antes de haver o primeiro caso em Portugal. Portanto, em finais de fevereiro, mesmo finais de fevereiro, 25 de fevereiro, nós detectámos, de facto, a circulação por vinda de estudantes Erasmus de Itália, uma zona que já estava em cerca, digamos, sanitária, no norte de Itália, na Lombardia, e não só de italianos, que vinham estudantes incoming, como também de portugueses que lá tinham estado e estavam a regressar. E então resolvemos tomar esta medida. Eu não imagino o que eu fui criticado por pessoas de outras faculdades, de outras, não de faculdades de medicina, mas de outras, mas também fui, de alguma forma, inquirido porquê e as razões desta tão precipitada, como se dizia, digamos, tomada de posição. Pois, passados uns dias, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa estavam a fechar, de facto, o ensino presencial, e depois todas as outras universidades também acompanharam naturalmente esta obrigação. Passados estes anos, há uma imagem muito vincada de que o atual almirante foi o grande salvador, ou teve um papel fundamental na vacinação e neste processo de saída da pandemia. Parece-lhe que é um pouco injusto este papel que dão ao Dr. Almirante, quando o papel dos médicos, da medicina e deste gabinete de crise esteve sempre muito ativo nesta... Bom, eu julgo que uma coisa não tira o mérito da outra. O Almirante Gouveia Melo foi muito importante pela capacidade de organização que colocou no processo de vacinação, que estava caótico, na altura em que, de facto, assumiu essa responsabilidade, que estava cheio de problemas e até de conflitos, de ruído desnecessário, porque era um desidrato e um objetivo de salvação nacional. E, de facto, o Almirante Gouveia Melo assumiu, sem dúvida nenhuma, com uma enorme capacidade de organização e de coordenação de uma equipa. Não esteve sozinho, naturalmente, teve uma equipa que programou e levou a cabo, digamos, esta campanha fundamental de vacinação Covid, e isso não retira aquilo que foi o empenho dos médicos e de todos os profissionais de saúde em momentos dificílimos, porque nós, de facto, estivemos ali mesmo no epicentro da crise. A forma como as pessoas nos diversos grupos profissionais e, no caso dos médicos, as diversas especialidades
se interagiram e se articularam e deram as mãos, digamos, para resolver um problema que estava naturalmente a tornar, digamos, absolutamente infernal aquilo que se passava nas nossas estruturas de saúde. Foi fundamental. Eu julgo que ninguém retira isso, provavelmente as pessoas esquecem-se, as pessoas também se esquecem rapidamente de muitas coisas, mas acho que isso ficou claramente e há de ficar como uma marca daquilo que é possível os profissionais de saúde e concretamente os médicos fazerem e promoverem num momento de grande e profunda crise e de salvação nacional, como aconteceu naquele período. Eu não me esqueço que, enfim, foi um período dificílimo, devo-lhe dizer que a conjugação, portanto, destas tarefas todas também com a eleição em agosto de setembro para o ciclo presidencial da Sociedade Europeia, levou a que eu tivesse que colocar um stent numa artéria coronária em dezembro de 2020, não é? Teve um susto, pelo que percebi. Exatamente, um susto, não passou de um susto, felizmente não deixou marcas, faço a minha vida normal, mas... Assim de infarto? Sim, mas foi uma isquémia, digamos, uma isquémia que levou a ter que se colocar um stent e obviamente tudo ficou resolvido e bem. Decidiu abrandar depois disso? Não. Não, nem abrando, nem estou, digamos, estou convencido que será difícil. A minha mulher costuma dizer que eu tive uma notificação e que não lhe liguei importância nenhuma. Apagou. Apaguei a notificação, foi uma notificação que fiz delete e portanto, segui a minha vida. Pensava que ia ter, nos dias seguintes, naqueles dias, achei que ia mudar de vida, mas essa ideia durou uns dias. Passados os dias já estava, enfim, num ritmo outra vez, enfim, bastante ativo como normalmente. E recentemente aceitou outros 2 desafios, não é? Não só das faculdades de medicina europeias, não é? Como também o desafio vindo do governo, estar num gabinete. Sim. Como é que têm sido esses 2 desafios? Como é que têm sido? Diferentes. Hoje mesmo, estamos a fazer este programa, decorreu aqui em Coimbra o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, são portuguesas, que agora presido. E para já é um grupo fantástico de 8 diretores de faculdade que têm já uma grande articulação entre si. Vamos mudando, claro, porque vai havendo eleições e eu já estou quase há 6 anos neste Conselho, já passei por mudanças em muitas das outras faculdades, mas há uma grande coesão. Há claramente uma noção de que estamos a construir algo e a conseguir muito daquilo que sempre foram, há muitos anos, muitos objetivos das escolas médicas portuguesas, só precisamente com esta coesão, com esta e sobretudo com esta maior, digamos, como é que eu vou dizer, nós hoje somos ouvidos, isso é um aspecto importante. Este Conselho das Escolas Médicas começou por ser quase uma informalidade, hoje está registado e somos ouvidos por ambas as tutelas, pela Ministra da Saúde, pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, e temos uma voz que é ouvida e que é tida em consideração para as mudanças necessárias nas nossas 2 atividades, como médicos e como docentes, e portanto foi um ganho muito significativo e por isso é um grande orgulho. Nunca tinha estado em Coimbra, esta presença do Conselho das Escolas Médicas é um grande orgulho, mas é também um prazer. E mais uma vez hoje tivemos uma reunião que nos enche sempre até de alegria estarmos juntos, porque estamos juntos uma vez por mês e estamos juntos com muita convivialidade, com muita fraternidade, com uma vontade muitíssimo grande, obviamente com foco também nos nossos objetivos, mas é algo que se faz, digamos, com muito prazer. Um dos assuntos que é muito falado nessa área tem que ver com haver faculdades de medicina privadas em Portugal, que é algo que tem dividido muito o ramo. Como é que olha para este... Já existe? Já existem, a Faculdade de Medicina Católica, da Universidade Católica, ainda hoje falámos disso e discutimos isso e, portanto, claramente nós temos que integrar, e devemos ser inclusivos e, portanto, temos hoje uma Faculdade de Medicina nova
pública a trabalhar aqui perto de nós em Aveiro, perto de Coimbra, e já no primeiro ano apenas, e uma Faculdade de Medicina em Lisboa, da Universidade Católica, que já tem os seus alunos no quarto ano. E, portanto, em breve teremos também um alargamento deste Conselho das Escolas Médicas, não tenho a mínima dúvida, porque faz todo sentido esta inclusividade e faz todo sentido até, digamos, de alguma forma beneficiarmos de novas experiências, novos conceitos, novas ideias que seguramente estas escolas novas vão trazer também para aquilo que são os objetivos das escolas médicas portuguesas. Portanto, não tenho qualquer preconceito relativamente a isso. Tenho preconceito, sim, à abertura desenfreada de faculdades de medicina, porque a ideia de que nós temos déficit e temos déficit, por exemplo, na área no Serviço Nacional de Saúde, não tem a ver com o facto de estarmos a formar poucos alunos, não. Por mais alunos que se formem das nossas escolas médicas, se não melhorarem as condições de retenção dos médicos do Serviço Nacional de Saúde, eles vão na mesma para outras atividades, para privada, para fora do país, etc. Portanto, não é atrás que essa preocupação não tem que ser, digamos, olhada e tentar resolvê-la com a abertura de mais escolas. Não, tem que... Isto é um contínuo, claro, a formação médica, mas é importante olhar para a fase, digamos, mais jusante da formação médica para, de facto, criar condições para que no Serviço Nacional de Saúde, em áreas fragilizadas, em especialidades que estão deficitárias, em regiões do país, de facto, que estão, nesse aspecto também, muito a descoberto, criar condições para a fixação de médicos. Então, estamos praticamente a terminar, mas e este desafio que esta ministra propôs? Pois. Como é que têm sido estes primeiros meses? De também alguma presença também nos mídias? Isso sim. Tem tirado algum sono, digamos assim? Não é, quer dizer, não é. Devo dizer que é a primeira vez que aceito uma posição que não seja por eleição, portanto, com uma política, até inclusivamente, mas independente. E, portanto, isso foi logo uma prerrogativa nesta aceitação, que era de, por um lado, poder escolher uma equipa e, por outro lado, ter autonomia para olhar para o plano. Nós não temos responsabilidade nem na elaboração do plano que estava elaborado, nem na sua execução, há outros que têm que o executar, temos apenas responsabilidade na avaliação da sua execução, da sua implementação e, portanto, monitorização dessa implementação e também a capacidade e a autonomia para propor melhorias, para sugerir, digamos, adaptações, mudanças de prazos, de medidas, enfim, tudo aquilo que for o aperfeiçoamento, porque há uma certa dinâmica e, portanto, eu não vou, digamos, esconder que às vezes sinto algum desconforto porque não é, enfim, como digo, a primeira vez que tenho uma posição que, apesar de tudo, apesar desta independência e deste caráter técnico, de alguma forma que tem, não deixa de dar essa exposição política, essa exposição pública diferente de ser dirigente médico ou de ser dirigente académico ou de ser dirigente associativo, não deixa de dar uma exposição diferente. Olha, eu ontem mesmo tive que ir à Comissão de Saúde do Parlamento precisamente responder, ser ouvido, uma audição, para precisamente fazer um pouco o balanço daquilo que está a ser o nosso trabalho no grupo de acompanhamento deste plano de emergência e transformação na saúde. Mas faço com gosto porque este é um aspecto que eu queria dizer. Há um plano, e isso é muito importante, a saúde não está bem há muito tempo. E, portanto, olhando para aquilo que é a ambição deste plano, eu julgo que também é uma obrigação de quem, como no meu caso, há muito tempo trabalha nesta área e tem alguma intervenção até também pública nesta área, assumir, de facto, que é importante estarmos todos empenhados para que isto que está programado, para que este plano que foi desenhado funcione. Se não funcionar com a velocidade que está prevista, que funcione.
e portanto não é obrigatoriamente, digamos, um sucesso que esteja imediato, mas tem que ser, porque é um plano desenho, tem uma abrangência enorme, tem uma ambição enorme, tem uma visão, digamos, que cobre diversas áreas, as mais fragilizadas da área da saúde, não é? Desde o acesso, que é muito importante, até à saúde materno-infantil, ao problema das urgências, à saúde mental, à saúde, à medicina geral e familiar, e à necessidade, portanto, de reforçar todas estas áreas. Portanto, olho isto também como uma missão, quase. Embora não seja, digamos, muito confortável a posição, mas olho isso como uma missão portanto, também era muito difícil dizer que não, para mais nestas condições que lhe expliquei. Doutor, uma última questão. Pelo que vi, disse à SIC Notícias há sensivelmente um ano, que o cargo de reitor lhe dava algumas sensações interessantes. E eu pergunto-lhe se na próxima eleição essas sensações poderão traduzir numa candidatura a reitor da Universidade de Coimbra. Bom, nós neste momento temos eleições autárquicas, depois eleições para Presidente da República, mas agora falando a sério, não, sensações dá. Então está a ver, eu já tive 2 pessoas de família que perderam a eleição para reitor. E é muito interessante, portanto, eu já tive o meu pai que no início dos anos 80 perdeu a eleição para o professor Rui Larcão, o reitor mais longo da história da Universidade de Coimbra, e tive mais recentemente a minha irmã que também perdeu as eleições portanto, enfim, das duas uma, ou melhor, não há 2 sem 3, e portanto, ou então, desta vez é de vez, pode ser um desafio interessante, quer dizer, ouça, isso é algo que não esconde que poderia ser um desafio interessante e estimulante, enfim, como culminar de uma carreira, mas, enfim, estamos muito longe ainda desse processo e temos eleições autárquicas este ano, temos eleições presidenciais para o ano que vem, tudo a seu tempo. E só daqui a 2 anos é que temos as eleições para reitor, portanto, temos um longo percurso. Terminamos entregando-lhe, pode escolher uma destas 2 cervejas da Epicura, uma cervejeira de Coimbra que nos apoia aqui o nosso podcast, portanto, uma delas é sua, pode levar para casa. Cerveja artesanal, muito exatamente, bem. Esta diz belga? Elas são as duas de cá, são as duas de cá. É a tipologia da cerveja que é diferente. Tem alguma preferência? Olha, a borralha é muito boa. Então já está aqui. Olha, e parabéns pelo nome. Eu devo dizer, uma das coisas que eu gostei muito de fazer foi a playlist da TSF que fiz aqui há uns 2 anos. E naturalmente, portanto, eram sempre cerca de 20 escolhas musicais e uma delas tinha que ser do Sérgio Godinho. Portanto, uma música do Sérgio Godinho também lá estava incluída nessa minha escolha de 20 músicas. Um brilhozinho nos olhos, nesse caso. Agora está aqui, pode alguém ser quem não é. Está excelente. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço e obrigadíssimo. Muito obrigado.